E aí, então, o senhor continuou lá, observando os cometas, fazendo seus trabalhos, mandando para tudo que é Não, canto. agora eu estou com um observatório caseiro, porque, infelizmente, devido à pandemia, uma série de circunstâncias que aconteceram lá em Piracicaba, a prefeitura Não, nós vamos resolveram extinguir o observatório. Que ninguém até hoje não entende o porquê disso, mas é coisa de prefeitura, então a cidade ficou sem astronomia, né? Então foi uma frustração para os habitantes de Piracicaba, que frequentavam muito o observatório. Era uma referência. É, claro. Na área educacional, nós fomos referência no estado de São Paulo. Houve até uma publicação especial sobre isso. Fora o atendimento prioritário com o observatório pedagógico, ou seja, um observatório pedagógico. O atendimento prioritário, o que era? O atendimento às escolas, às pessoas que visitavam o observatório, os cursos que nós fazíamos lá, né? Agora, havia uma parte científica também. Quando acontecia algum evento importante, nós cumprimos a programação, porque o observatório tinha uma luneta profissional. Era a segunda maior luneta do estado de São Paulo, com todos os requisitos, né? Mesmo naquela época que não havia o CCD, as fotografias eram daqueles filmes como se usava, mas a luneta propiciava fazer aquelas fotografias com exposição de 1 hora e meia, como fizemos nos cometas. Yakutaki, por exemplo, fizemos fotografias admiráveis no Yakutaki. Ronaldo Moron, em um dos livros dele, no área de astronomia que ele publicava, na capa ele colocou uma das fotografias feitas lá em Piracicaba, né? Demais, né? E eram as fotografias admiráveis que nós fazíamos, né? E não havia CCD, né? Era tudo ali naquela luta de ficar seguindo o cometa e esquecer das estrelas, né? Porque as estrelas parecem como rastro. Rastro, né? Isso aí. Mas era muito, muito bom. Foi um período... Quer dizer, terminaram com um observatório que tinha praticamente 30 anos de história, né? Muita história ali, né? E ficou conhecido tanto no país como no exterior, né? Certeza. Com certeza. Mas lá atrás, o senhor começou lá, fez observações de cometa e tudo, e aí como que foi o resto da evolução aí dentro da astronomia? Bom, Sérgio, essa evolução do observatório, ela foi até 1976, né? Praticamente foram 20 anos, né? Eu fiquei lá no observatório fazendo todos esses trabalhos lá. Quando eu vi que não havia mais condições de avançar o observatório em matéria de uma tecnologia melhor, recursos. Eu tentei um convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Legal. Foi feita uma proposta, um projeto lá do observatório, mas no final o que nós conseguimos foi um convênio, mas não satisfazia, né, as nossas pretensões. Foi quando, em 1976, surgiu aquele convite feito pelo Gianni Colini, que era muito meu amigo, né? Ele falou: Travnik, você quer vir para Campinas? O prefeito lá falou no seu nome e está construindo um observatório e está precisando de gente como nós lá. Você viria? Eu falei: já estou arrumando as malas. Tem que estar quando aí, né? E a partir de quando foi inaugurado o observatório, em 15 de janeiro de 1976, eu já estava na equipe inicial do observatório, me trasladei para Campinas, onde eu estou até hoje, né? Lá, Observatório Municipal? Observatório Municipal de Campinas. Eu fiquei até 96, sério. Fui diretor durante 10 anos do observatório, assumi a direção, né? E de lá aconteceu umas coisas muito interessantes, que de lá, Campinas, ela lançou uma semente para o país, que foi o primeiro observatório municipal do Brasil. Veja você, ao lado, nós conseguimos contaminar a prefeitura de Americana, né? Junto com o nosso colega lá, junto com o Guilherme Grasman, né? E o Gianni Colini sempre também conseguimos lá sensibilizar o pessoal. E lá em Americana construímos o segundo observatório municipal do Brasil. O terceiro, me parece, foi em Itapira, o de Piracicaba, depois contaminamos também a pessoal de Piracicaba, e o de Piracicaba foi o quarto observatório municipal do Brasil. Hoje tem vários observatórios, né? Mas aquilo foi uma semente lançada em Campinas, né? E hoje nós temos uma semente grande lá que
que está, né, que é o Museu Aberto de Astronomia. Isso, né? Depois nós vamos mostrar aqui e falar direitinho. É um dele. complexo extraordinário que tá, né, foi montado e está sendo ampliado, né, e que está despertando a atenção né, de toda a região, toda a população, porque a frequência lá está muito, muito boa, lá, porque lá se dão cursos também, fora as visitas, né, a programação lá é ampla, né, porque dispõe de recursos fantásticos, né, o museu, né, planetário, tem pavilhão solar, planetário, tem tudo. Ali é bonito né? demais. Você acha que esse desenvolvimento aí se deu muito pelo fato do interior de São Paulo? Essa região aí, para o pessoal que não é daqui de São Paulo, né? Nós tá São Paulo capital, aí você anda aí uns 90, 100 quilômetros, chega em Campinas. E depois você anda mais um pouquinho, está em Americana. Uns 20 quilômetros. Mais uns 20, Americana, 20, Santa Bárbara do Oeste, né? Que fica no meio, né? Isso, e Piracicaba. E Piracicaba. Então, é uma região muito desenvolvida aqui do interior muito de São desenvolvida, Paulo, muito principalmente por causa da cana-de-açúcar, né? Eu acredito, Sérgio, que não há uma região tão desenvolvida como nossa astronomia. Porque você tem Campinas. Campinas hoje tem 3 planetários ao todo. Não, e 3. se a gente voltar aqui um pouquinho antes, tem aqui o Abraão de Moraes, né? Abraão de Moraes. Valinhos, né? Em Valinhos está ao lado. É. Então Abraão você pega de assim, Valinhos, Campinas, Americana, né? E vai indo aí pelo Valinhos. interior, né? E você vê, depois a gente fala em Campinas, Americana, Valinhos, né? E você fala em Amparo. Porque em Amparo tem o polo astronômico, né, que foi montado pelo meu colega e amigo Carlos Mariano, que é um espaço extraordinário. Fica a 15 quilômetros de Amparo, onde lá tem... Hoje, o maior telescópio particular do Brasil, refletor, está lá, em Amparo. Está lá, de 66 centímetros, uma coisa assim, o espelho. Fora o telescópio de observação solar, lá também tem planetário, entendeu? É um espaço fantástico aquilo, o de Amparo. Então, toda aquela região nossa é privilegiada. Tanto que há uma programação que está em estudo, que deve ser implantada brevemente, que é o astroturismo naquela região. Mas aí não, eu ia falar isso agora. O astroturismo. Quem quiser aí, ó, patrocinar a gente faz um astroturismo, ó. Chega aqui em São Paulo e a gente sai aí, ó, pelo interior. Vamos fazer antes desses caras aí. Isso, o astroturismo é perfeitamente compatível. Você tem ali Amparo com essa estrutura, Campinas com seu observatório, com o Museu Aberto de Astronomia, 3 planetários, no caso desses 3, vamos dizer, 2 funcionam muito bem, que é o planetário Zais, lá da Lagoa do Tacoral. Foi implantado no meu tempo do observatório, cedido pelo governo federal, não custou nada para Campinas. Você tem aquele planetário e o planetário do Museu Aberto de Astronomia, que é um planetário com 90 lugares, projetor digital, né, de última geração. Né? Então, isso cabe perfeitamente um astroturismo naquela região. Perfeitamente. Desenvolver mais ainda, né? É uma grana diferente. Porque pra galera que não sabe, por exemplo, você vai lá pro Chile visitar, tem visitas lá para os grandes telescópios do ESO. Mas se você vai nas cidadezinhas ali embaixo, São Pedro de Atacama e tudo mais, os caras fazem um baita de um turismo astronômico. Eu conheço. Lógico que eles usam o céu deles, que é outro nível. Mas tudo bem, né, cara? Assim, aqui o interior, aqui, dependendo da época do ano, dá um céu bonito também. Sérgio, você teve no ESO? Eu não tive no ESO, sabia? Eu tive 2 oportunidades, eu ganhei 2 vezes para ir para o ESO, mas acabou que eu não fui. Eu fui, eu conheço o ESO. Eu conheço o ESO. E aí? Porque nós tivemos um congresso astronômico em Antofagasta, uma excursão especial para o ESO, e eu estive lá. É fantástico, é um lugar... É mágico, aquilo é um lugar mágico, né? E o céu de lá não precisa dizer. Basta dizer que os maiores projetos de astronomia estão lá. É o céu do mundo, né? Estão lá, né? Então é isso aí, Sérgio. A minha vida ficou muito interessante, porque depois de Campinas, né? Mas aí o senhor está lá em Campinas, né? Trabalhando lá no observatório. Mas trabalhando como astrônomo amador, né? Sempre astrônomo amador. Certo. No meu tempo, se você falasse astronomia profissional no meu tempo, na década de 50, não havia cursos, não havia nada no Brasil. Por exemplo, o Mourão, ele foi fazer o estágio nos observatórios europeus, né? Que ele conseguiu lá um mestrado e tudo, porque no Brasil não tinha. Começou a mudar aqui, foi o curso oficial de astronomia do Observatório do Balão da Federal. Foi o primeiro. Isso aí.
E depois seguiram outros mestrados. E aí o Brasil hoje tem vários, né? Mas a semente foi da Federal do Rio de Janeiro, no Observatório do Valongo, concurso oficial de astronomia. Agora, isso é engraçado no Brasil, né? Porque se a gente voltar à história do Brasil, o Dom Pedro era um cara apaixonado por astronomia, não era? Sim, com certeza. Ele era um cara apaixonado por astronomia. Tanto que o Observatório Nacional, né, existe. E a gente teve um gap, né? Gigantesco, né? Para depois vir um interesse grande novo, né? Mas que é engraçado você voltar da história brasileira, né? O Brasil poderia estar... Dom Pedro II é uma figura especial na astronomia brasileira. O Dia Nacional de Astronomia, o Dia do Astrônomo é que dia? No dia do aniversário de Dom Pedro II. Exatamente. Eu tenho no observatório um quadro que me foi oferecido, ou seja, pela família imperial brasileira. Porque olha a minha identificação com isso. Eu sou petropolitano, eu nasci na cidade imperial de Petrópolis. Caramba. Eu fui batizado numa pia batismal em frente onde está a ala da família imperial, o túmulo de Dom Pedro, aquela princesa Isabel, com aquilo tudo. Então eu sou suspeito de falar isso. Entendi. Né? Parece que eu já estou impregnado por isso, não adianta, né? Por Dom Pedro, aquela coisa toda.